O teatro como arte marcial, de Augusto Boal. As imagens subjuntivas. Faz pouco tempo tive a sorte de assistir a uma conferência da psicanalista Maria Rita Kell. Ainda agora continuo estimulado por sua ciência e consciência, que me fizeram pensar e escrever este texto. Maria Rita conversou sobre a tese de Guy Debord, de que a nossa sociedade, depois da invenção da TV, teria se transformado na sociedade do espetáculo. Acrescentou a afirmativa. Tornou-se o espetáculo da mercadoria, que é o que mais se vê na tela. A invasão da TV em nossas casas, penso, é premonitória de outras invasões. Em um sentido amplo, todas as sociedades vivem por meio de espetáculos, vivem em espetáculo, quase sempre inconscientes. O fato de que os seres humanos sejam os únicos animais capazes de, por meio da arte em geral e do teatro em particular, criar imagens da realidade, isto é, representações e não apenas reproduções do real, permite que, na vida cotidiana, estabeleçam padrões de comportamento simbólico que tornam viável o convívio entre indivíduos que são, por natureza, antropofágicos ou, para não ferir sensibilidades, predatório. Eu, com pequenas variantes inventadas pelo meu caráter inconforme e insolente, me comporto quase sempre como aprendi a fingir ser, inclusive no uso da ênclise nesta frase. Aceito parecer simulando sentimentos que não tenho e escondendo os que me devoram a alma. Represento um papel. Escondo alguns dos meus mais intensos desejos até de mim mesmo, pois que não me posso autorizar todos os meus desejos, que não são castos. Não sou nada esquisito, juro. Isto acontece com todo mundo, principalmente com aqueles que não o confessam. Nós nos comportamos como sabemos ser nosso dever. Representamos cenas, quase sempre de baixa teatralidade. Esta forma particular de teatro existe no dia a dia, o café da manhã, a mesa de um bar, o dia de trabalho e as horas do lazer. E cuidado, até no amor sincero. Tudo tende a se ritualizar, a se repetir da mesma maneira, que é a maneira permitida. Como os atores no palco, tendemos a dizer as mesmas palavras às mesmas pessoas, às mesmas horas do dia, e o pano não baixa nunca, nem quando baixam as pálpebras. Sonhamos. Se isso nos acontece a nós, plebeus, imaginem a Luís XIV, que se fazia chamar de Rei Sol. Batendo o pé, ele se negava a acordar sem a presença dos seus mais queridos nobres, que deviam aplaudir frenéticos seus bocejos matinais. Sem querer escandalizar os mais pudicos, revelo que morava em seus palácios reais um nobre, escolhido entre os mais amados, que desempenhava o cobiçado cargo de gentilhomme du coton, o cavalheiro do algodão. Sempre de toalhinha bordada em riste, era o encarregado do baixo asseio corporal do rei. Naqueles momentos em que nós, plebeus, nos recolhemos à mais íntimas de todas as solidões, o rei Luís, resplandecente, exibia seu sorriso de satisfação para o seleto público admirativo que, neste ritual, substituía a mãe de sua infância, mesmo que, como suponho,
as mães reais não se preocupassem em limpar os tenros reais traseiros. Até esta intimidade se transformava em pomposo espetáculo, com direito a aplauso aprobatórios a cada sonoridade inevitável. Esse teatro, que existe em todas as atividades da vida cotidiana, não nos permite escapar dos seus rituais. Sempre se fez e faz teatro em toda parte. Em nossas casas e nos metrôs, no trabalho e no lazer, nas ruas e até mesmo dentro dos teatros. Neles, dada a sua explosiva espetaculosidade, as regras são mais enérgicas, restritivas e conscientes. Um espetáculo, como tal, é assistido por espectadores influenciáveis, reduzidos à condição de receptores quase passivos. A produção de um espetáculo requer um mecenas, o financiador. Entre os espectadores e o protagonista existe uma relação emocional intensa que permite e facilita a transmissão de ideologias, sempre em mão única, da cena à sala. A empatia. Essa relação é tão perigosa que o mecenas intervém para que só se trate no teatro dos temas permitidos, nas formas convencionadas. Os primitivos mecenas, no entanto, abstinham-se de vender suas mercadorias durante a ação dramática. Não ficava bem, por exemplo, quando o trágico Édipo fura seus olhos sangrentos, vender óculos Ray-Ban neste momento sublime. Mas, mesmo quando se obedece ao patrocinador na relação carnal entre protagonista e espectadores, existe uma débil forma de diálogo, resquício de liberdade. Os espectadores podem vaiar ou ir embora. O mesmo pode acontecer entre o político e a massa, em que também se estabelece uma relação empática, emocional. Para o mecenas, esta relação amorosa é demasiado permissiva. Por isso, censuram, controlam tudo o que se diz e faz em cena. Não oferecem o seu dinheiro às produções que contrariem sua ideologia. No teatro, o protagonista é teleguiado, porém sua relação com o público permanece corpo a corpo, pois que de amor se trata. No espetáculo televisivo, ao contrário, a relação protagonista-espectador se transforma em sua essência e não apenas na aparência. Os espectadores em suas casas são sugados pelas câmeras e reaparecem na mesma tela em que os atores que se exibem nos programas de auditório. Tornam-se tão virtuais como eles, obedecendo a um diretor de cena, que exerce funções de chefe de claque. O auditório na TV, espectador é claque manipulada, obediente, aplaude e ri sob comando, não quando acha graça ou se entusiasma. A relação empática, protagonista-espectador, deixa de ser umbilical e passa a coexistir na relação mediada. Espectador em casa, setinha para os dois lados, tanto para a direita quanto à esquerda. Espectador virtual, traço, protagonista. Em que o espectador é subjugado com a lata de cerveja e o pacote de pipoca imobilizando suas mãos, e é conduzido pelo espectador virtual a imitar o protagonista. Quando se trata de telenovelas, na ausência do público virtual na tela, os espectadores em suas casas ou cortiços são controlados e informados de outra forma pouco sutil. Quando devem rir,
O riso gravado em background determina o que é engraçado e para a sonoplastia e para o nosso horror, tudo tem graça. Quando se devem enlevar romanticamente ao estalar o primeiro beijo dos namorados, ouve-se um violino distante. Quando se devem aterrorizar, chorar, sofrer, sempre a sonoplastia indica o que fazer e a isto obriga. Imagens e sons imperativos, unívocos. Na TV, o protagonista perde totalmente o seu caráter de sujeito. O enredo da novela perde sua estrutura interpretativa do mundo e, qual cisne branco, deriva ao sabor do ibope. O mecenas se esconde como bom marionetista. Como a TV foi feita para prolongar o comércio, na tela entra em cena a ruidosa mercadoria, colada ao protagonista, seja nos intervalos dos programas ou no merchandising descarado, no próprio cenário, no ator careca de florestal peruca que apregoa as vantagens milagrosas de uma loção capilar, no morador em coberturas na barra que exalta as virtudes dos apertados apartamentos em Madureira, de quarto e sala, ou ainda no ator que amealha no banco e tece loas à loteria. A vida promíscua entre o ator e a publicidade transforma o protagonista em mercadoria e a mercadoria em protagonista. O espectador, reduzido à função de consumidor, compra os serviços e o telefone da companhia tal, de preferência a qualquer outra, na esperança de que, ao desembrulhá-lo em sua casa, encontre dentro do pacote a atriz Ana Paula Arósio. Contrariando suas cálidas expectativas, a atriz não vem. Que pena! Fomos enganados e não adianta reclamar ao Procon. Cadê Ana Paula Arósio? O gato comeu. Faça como eu digo, compre isto, beba aquilo, vista-se assim. É a moda, não discuta comigo. Estas são ordens pronunciadas por imagens imperativas que instauram a certeza inquestionável. Assim são as imagens da televisão. Ordenam. Não mude de canal, voltaremos em 1 minuto com mais ofertas obrigatórias que você não pode perder. Nossas telefonistas estão esperando, porra! Não existem imagens subjuntivas. Abre aspas. E se eu fizer o que penso que posso e quero, fecha aspas. Esta é uma frase subjuntiva que permite a dúvida, permite inventar. As imagens podem se conjugar com os verbos e a TV pode, vale a hipótese, oferecer imagens de dúvida, incerteza, oferecer perguntas, pode ser criativa. Mas não o é, porque a dúvida, uma vez instaurada, é contagiosa. Uma dúvida leva a todas as dúvidas e o espectador seria levado a de tudo duvidar. Abre aspas. Será que uma cabeça careca também não é linda, reluzente? Serei mesmo amado por todas as mulheres se fumar esta marca de cigarro e morrer de câncer? Se beber este uísque e cair na sarjeta, virá uma princesa loira acolher-me em seu regaço? Se exibir 10 cartões de crédito que não tenham fundos, serei milionário? Será verdade? Fecha aspas. Maria Rita Kell diz a verdade quando afirma que a TV mente ao dizer que é você quem decide. Já está decidido, e as 2 únicas hipóteses oferecidas ao público já estão gravadas. A TV não pergunta o que faria você,
Neste caso, o espectador seria confrontado a um amplo leque de possibilidades criado por ele mesmo. Seria estimulado à busca de 1000 soluções e não apenas a responder isto ou aquilo. Pergunta que traz embutidas as 2 únicas respostas permitidas. A TV tem um caráter policial e normativo com suas imagens imperativas. Nós, ao contrário, temos que oferecer ao público imagens subjuntivas que permitem a invenção, a fuga das trilhas aceitas e cansadas, controladas. Contra a TV e os que a dominam, temos que erguer núcleos de resistência, onde as perguntas sejam a nossa resposta às provocações da vida, onde o diálogo seja lei e a dúvida nossa única certeza. Assim são, ou devem ser, os movimentos sociais urbanos e rurais, os movimentos do sem terra, sem teto, sem tela, sem palco, sem comida, sem amor, sem alegria. O diálogo é, por natureza, o domínio do teatro, o domínio de todas as formas interativas do teatro, entre elas, o teatro do oprimido.